O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Estamos no capítulo 3. Esse é o 8º vídeo. Então, como prometido, eu não vou fazer a digressão, mas o nome do teatro. Porque lembre-se, não era todos os teatros. Eu estou falando, né? Se você não sabe o que estou falando, não assistiu o vídeo anterior ou não lembra. Eu estou falando do nosso Albino, que ele gostava de juntar dinheiro para nos dias dos carnavais ele participar das mascaradas, ou seja, dos bailes da fantasia, né? E ele gostava aqui, ó, de dançar nos bailes dos teatros, né? E bom, você vai perceber que não é qualquer teatro, né? O teatro lírico, por exemplo, depois vai surgir o teatro Dom Pedro II. Esses teatros apresentam grandes óperas, né? Talvez da alta sociedade ali você tenha um baile de máscara, assim, mais, né, classudo, digamos assim. Mas um teatro muito importante é o Alcazar, né? E o Alcazar ele se difere dos outros teatros pelo seguinte motivo, né? Por que eu tô falando do Alcazar? Para falar do tipo de teatro que talvez o nosso Albino frequentava no carnaval, né? Ele é um teatro que é mais liberal, digamos assim, então os shows eram shows mais leves, né? Então você tem uma apresentação de dança, uma opereta, uma polca ali, aquilo que a gente vê em filme, né? As mulheres dançando, um show de vaudeville, que é um show de variedades, né? E aí, é claro, você acha umas cortesãs ali, né? Umas francesas, né? Então é esse tipo de ambiente, assim, mais parecido com mal comparado, né? Uma casa de show, assim, né? Uma balada, bem mal comparado. E no Rio de Janeiro um teatro extremamente importante é o Alcazar, ok? Se você tiver curiosidade, eu fiz uma digressãozinha sobre o Alcazar lá no conto Miss Dollar, do Machado de Assis. Foram bastante vídeos para eu ler o conto inteiro, mas se eu não me engano, no vídeo 10 eu falo sobre o Alcazar. Okay? Então fica aí a dica. Bom, voltando. Não fumava, o Albino, não bebia espíritos, não bebia bebida forte e trazia sempre as mãos geladas e úmidas. Naquela manhã, levantara-se ainda um pouco mais lânguido que do costume, porque passara mal a noite. A velha Isabel, que lhe ficava ao lado esquerdo, ouvindo suspirar com insistência, perguntou-lhe o que tinha. Há muita moleza de corpo e uma pontada do vazio que o não deixava. A velha receitou diversos remédios e ficaram os dois no meio de toda aquela vida a falar tristemente sobre moléstias. E é claro, a velha Isabel conhece muito bem porque a filha dela é muito fraquinha, né? E enquanto no resto da fileira a machona, a Augusta, a Leocádia, a bruxa, a Marciana e sua filha conversavam de tina a tina, berrando e quase sem se ouvirem, a voz um tanto cansada já pelo serviço defronte delas, separado pelos giraus, formava-se um novo renque de lavadeiras que acudiam de fora, carregadas de trouxas e iam ruidosamente tomando lugar ao lado uma das outras, entre uma agitação sem tréguas, onde se não distinguia o que era galhofa e o que era briga. Essa passagem também é deliciosa, né? Essa tipo de interação, né? Você não sabe bem o que era brincadeira, galhofa, e o que era briga, né? E às vezes a própria pessoa ali meio que não sabe. Uma a uma ocupavam-se todas as tinas, e de todos os casulos do cortiço saíam homens para as suas obrigações. Por uma porta que havia no fundo da estalagem, desapareciam os trabalhadores da pedreira, donde vinha agora o retinir dos alviões e das picaretas. Coloquei ali no nosso Quizlet, instrumento de ferro constituído de um cabo de madeira, uma lâmina com feitio de enxada de um lado e uma ponta semelhante à da picareta do outro. Percebeu? Mesma coisa que a picareta, só que você tem
duas ferramentas numa só, digamos assim. Usado para cavar terra dura, arrancar pedras, também é chamado de enxadão ou marraco. Bom, então da pedreira vinha o retinir dos alviões e das picaretas. O Miranda, de calças de brim, chapéu alto e sobrecasaca preta, passou lá fora em caminho para o armazém, acompanhado pelo Henrique, que ia para as aulas. Henrique, lembre-se, é o nosso menininho safadinho, né? Que está tendo ali um caso com a mulher do Miranda. O Alexandre, o Miranda, acompanhado pelo Henrique, que ia para as aulas. O Alexandre, que estivera de serviço essa madrugada, o policial, entrou solene, atravessou o pátio sem falar a ninguém, nem mesmo a mulher, e recolheu-se à casa para dormir. Um grupo de mascates, ou seja, de vendedores, o Del Porto, o Pompeu, o Francesco e o Andréia, armado cada qual com a sua grande caixa de bugigangas, saiu para a peregrinação de todos os dias, altercando e praguejando em italiano. Um rapazito de paletó entrou da rua e foi perguntar à machona pela Nha Rita. A Rita Baiana? Sei lá. Faz amanhã 8 dias que ela arribou. A Leocádia explicou logo que a mulata estava com certeza de pândega com o Firmo. Que Firmo? Interrogou a Augusta. Aquele cabravasco é cabra, mesma coisa. Aquele cabravasco que se metia às vezes aí com ela. Diz que é torneiro. Ela mudou-se? Perguntou o pequeno. Não, disse a machona. O quarto está fechado, mas a mulata tem coisas lá. Você o que queria? Vinha buscar uma roupa que está com ela. Não sei, filho. Pergunta na venda ao João Romão, que talvez te possa dizer alguma coisa. Ali? Sim, pequeno, naquela porta, onde a preta do tabuleiro está vendendo. Ó diabo, olha! Que pisas a boneca de anil! Lá se viu que sorte! Parece que não vê onde pisa esse raio de criança. E notando que o filho, o Augustinho, se aproximava para tomar o lugar do outro que já se ia, sai daí tu também, peste! Já principias na reinação de todos os dias? Vem para cá que levas. Quer dizer que você vai apanhar, né? Que levas. Mas é verdade, que fazes tu que não vais regar a horta do comendador? Ele disse ontem que agora fosse à tarde que era melhor. Ah, e amanhã não te esqueças de receber os 2.000 réis, que é fim de mês. Olha, vai lá dentro e diz a neném que te entregue a roupa que veio ontem à noite. Boneca de anil, né? Como assim o menino vai pisar na boneca de anil? Boneca aqui é uma coisa bem específica. Anil, lembre-se, é aquilo que a gente usa para tingir roupas de azul, né? Então, uma boneca é um saquinho de pano atado com cordel, contendo a substância. Por exemplo, aqui o anil, que se deseja adicionar ou aplicar a determinada coisa, evitando-se dessa forma o contato direto da substância com aquilo que ela é aplicada. Por exemplo, eu lembro que para pele de criança, está aí agora meu canal, além de literatura, dicas para bebês, né? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho 3 filhos, a minha mulher está grávida do nosso 4º filho. Então eu entendo algum pouco. Para a pele do bebê é ótimo fazer o quê? Você vai dar banho no teu bebê em aveia. Só que você não vai colocar o bebê no meio da aveia. Você vai fazer uma boneca, vai colocar a aveia ali e vai amarrar. Bom, a boneca já implica, né? Você amarrar. Você vai colocar aquela aveia na água bem quente. Não coloque a criança ainda. Isso é muito importante, ok? Então você vai colocar aquela água fervendo na banheira e coloca a boneca ali com aveia. Né? Com o tempo aquela aveia ali, alguns minutinhos, aquela aveia vai dissolver e soltar um tipo de suco branco e espesso, né? Você vai espremer aquela boneca e aquela água vai ficar cheia daquela aveia. Aí você vai temperar a água, ou seja, deixar a água na temperatura ideal para o seu filho e coloca o seu filho ali dentro e dá banho nele ou nela e deixa ele ficar brincando ali com a boneca que eles gostam, ok?
Tá, esse não é o ponto. Mas o ponto é que ela brigou com o menino, com o moleque que vem de fora, porque ele tava pisando na boneca de anil, né? Reinações, lembre-se do filme, do livro Reinações de Narizinho, né? Reinação é o quê? Festa ou brincadeira ruidosa, pândega. Brincadeira de criança que inclui certa rebeldia a regras estabelecidas. Ou seja, arte, eu uso muito arte, a minha mãe usava muito arte, está fazendo arte, né? Traquinice, eu nunca usei, mas a gente vê bem frequentemente. E, claro, travessura, né? Então, quando ela fala já principias na reinação de todos os dias, já está você começando com essas artes. Bom, e aí a terceira observação dessa parte é sobre os 2.000 réis, né? 2.000 réis eu coloquei no nosso Quizlet, mas agora a gente já tem uma boa noção, né? Deixa eu só ver se eu coloquei, pessoal. Tá. Deve estar ali, eu não estou achando, mas deve estar ali. Então ele ganhava 2.000 réis. E aí tudo aquilo que a gente falou, a refeição 400 réis, etc. Só para você ter uma noção. Mas vamos lembrar disso, né? Que o menino, então tem um comendador ali, uma pessoa muito mais rica que eles, né? Pagava o menino 2.000 réis para ele regar, provavelmente todos os dias, a horta ali de manhã. Então, olha, vai lá dentro e diz a neném que te entregue a roupa que veio ontem à noite. O pequeno afastou-se de carreira, ou seja, correndo, e ela lhe gritou na pista: e que não ponha o refogado no fogo sem eu ter lá ido. Eu coloquei uma observação, não queria fazer tantas observações assim, mas senão depois eu esqueço. Perceba, toda vez que a gente fala de história, né, porque literatura é tão importante, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas parece que os personagens históricos, né, ou tempos históricos, estão falando lá do pessoal que viveu durante a terrível Revolução Francesa, ou sei lá, os romanos, né? Parece que são personagens engessados, artificiais, a gente não consegue imaginar muito eles como humanos, né? Repare, imaginar que não é falar, eles eram humanos, isso é você falando que é humano, estou dizendo vê-los como humanos, né? Então o pessoal do século XIX fica tudo muito embaçado na nossa imaginação, né? Quando a gente lê um livro desse, e aí você escuta esses pequenos detalhes, o refogado no fogo, etc, etc, esse passado ele vai ganhando muito mais humanidade, muito mais realidade, né? Por isso que muitas pessoas falam, não diria muitas pessoas, mas pelo menos as pessoas boas falam, que para você, por exemplo, estudar história de verdade, se você quer entender história de verdade, você tem que ler muita literatura. Muita literatura para entender história de verdade. Caso contrário, a história vai ser só um monte de informação, um monte de coisas superficiais, né? Por quê? Porque a literatura ela te dá uma dimensão dos dramas reais das pessoas. Se você tem uma abrangência muito grande, se você consegue imaginar nesse sentido forte, não no sentido de, as pessoas têm dramas, eu estou imaginando, não é isso. Se você consegue efetivamente ver na tua cabeça, ok? Experienciar esses dramas pessoais, aí os personagens históricos eles se tornam reais para você. E aí a história assume o peso que ela tem que ter, né? O peso de uma realidade que já passou. Eu estou comentando isso porque se você vai lendo a história, né, quando eu cheguei a esse ponto me veio muito claramente, né, essas pessoas elas vão ficando cada vez... Imagine assim, ó, você está vendo um monte de pessoas atrás de um vidro totalmente embaçado e você vê sombras, né, e parece que na história é mais ou menos isso. E parece que conforme você vai lendo literatura, esse vapor do vidro ele vai ficando cada vez mais fino e fino e fino, e aí você vai começando a ver o contorno das pessoas. As pessoas são pessoas muito mais reais e nítidas, né? Bom, o pequeno afastou-se de carreira e ela lhe gritou na pista: e que não ponha o refogado no fogo sem eu ter lá ido. Uma conversa cerrada
travara-se no resto da fila das lavadeiras a respeito de Rita Baiana. Mas, bom, já que eu não vou poder continuar aqui nesse vídeo, não somente, completando a digressão que eu fiz agora há pouco, né? Não somente historicamente, mas em relação a pessoas com outra condição social da tua, né? Em outro contexto histórico e social, né? Essa nitidez vai aumentando, né? Exemplo, a escravidão, né? Volto a enfatizar a escravidão, né? A gente pensa que escravidão, a gente só imagina aquela coisa meio obscura, assim, de o cara levando um monte de chibatada e trabalhando, levando um monte de chibatada. É só isso que a gente consegue ver. A gente não consegue ver toda a complexidade, a gente não consegue ver... Quando a gente começa a assistir filmes bons, né? 12 Anos de Escravidão é um ótimo filme, né? Quando a gente começa a assistir filmes bons e ler livros bons, a gente vai ver que a vida desses caras são muito mais complexas, né? O cara sofre humilhação, mas o cara tem um dia de feriado, ele tem aspirações como qualquer outra pessoa, tem frustrações, tem picuinhas, tem sei lá, suas desonestidades, né? Então não é o que sofre é bonzinho, o que faz sofrer é mauzão. Você vai ver que a literatura boa, o bom cinema também, ele te leva para além disso, né? Ele te leva para essa realidade que é muito mais do que essas etiquetas, né? Que a gente classifica grupos ou períodos.